Algumas pessoas tendem a achar que essa questão da aparência, e na verdade isso é muito superficial, que você ficar cuidando da aparência, que isso na verdade demonstra muito o que você é uma pessoa vazia, que você não olha para coisas muito profundas, filosóficas e até mesmo espirituais. Então, uma pessoa mais religiosa vai achar que pessoas que prezam muito, que observam muito essa questão da aparência, na verdade, essas pessoas, elas não têm Deus no coração ou qualquer coisa desse tipo. Mas será que isso faz algum sentido? Será que, na verdade, você não deveria se preocupar com aparência, se você deveria se preocupar com outras coisas? Eu quero reagir com vocês a esse vídeo aqui do Instagram, em que esse rapaz ele vai falar o seguinte: gente feia na igreja sempre demora a começar a namorar. Inclusive, se você quiser mandar clipes para eu reagir nos vídeos futuros, você pode mandar ali pelo Instagram ou pelo Telegram. Se você for membro, manda pelo grupo do WhatsApp e depois disso você me marca para eu dar uma olhadinha. Perfeito, pessoal? Vamos conversar sobre isso hoje. O meu nome é Pedro e eu tenho 42 anos. Seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador. Sem mais delongas, vamos dar o play. Gente feia na igreja sempre demora pra começar a namorar. E se além de feio, o cara também for pobre, meu amigo vai demorar mais ainda. Ó, presta atenção. Já ouviu aquele papo de, ai, não tem homem nas igrejas? É o quê? Será que não tem homem mesmo? São as mulheres que estão procurando o Shawn Mendes gospel, com a vida profissional resolvida e dirigindo o carro do ano. É sério, se chega um homem novo na igreja, bonito aos olhos que a sociedade prega hoje em dia, basta esse cara postar uns versículos no Instagram, ele vai numa meia dúzia de culto e pronto, é o homem perfeito. E se esse cara ainda dirige Honda Civic, aí ele é disputado até por menina de outra igreja. A real é que se tornou fácil vestir uma fantasia cristã. E não só fácil, mas também vantajoso. Enquanto isso, tem homens assim sérios, tementes a Deus, comprometidos com o ministério, sofrendo porque não conseguem entrar no relacionamento, porque não atingem esse padrão estético e real da sociedade de hoje. Eu não estou dizendo que você não pode ter um padrão acerca do que você admira, do que você gosta, tá? Um padrão bem estabelecido. Mas o problema começa quando você diz querer construir uma família que serve a Deus, mas está usando uma régua de um padrão de beleza que serve o pecado. Esses padrões são resultado de décadas consumindo o que a indústria da cultura empurrou pra gente. Com isso, a gente cria expectativas irreais quanto ao formato dos nossos corpos, dos nossos rostos, da nossa cor de pele. Eu não estou falando aqui sobre pessoas assim que estão desleixadas, que abandonaram o cuidado pessoal, mas sim sobre homens de Deus que nasceram fora dessas configurações lidas como as mais bonitas e por isso acabam sentenciados sempre a um viés de lateralidade, só de amizade, no que diz respeito a essas relações interpessoais afetivas entre homem e mulher. Por vezes é o cara que é negro, ou então o cara que é meio gordinho, meio magrinho, narigudo, sei lá, sabe? E às vezes a gente acredita nessas mentiras. Ai, a beleza atrai, mas é o caráter que faz permanecer. Mentira! Porque quando a gente se atrai muito por beleza, os nossos olhos brilham por profissão, por dinheiro, sabe? A gente acaba ignorando sinais que são muito mais importantes que qualquer outra coisa. Ah, o cara não lê tanta Bíblia? Tudo bem. Ele levanta a mão dando aleluia no culto, depois quer colocar essa mesma mão debaixo da tua saia? Tudo bem. Você abre o explorado no Instagram dele e você vê um monte de vídeo de menina dançando, um monte de foto de biquíni. Tudo bem. Sabe qual é o resultado? Defraudação emocional, apagamento de propósito, sentimento de culpa, afastamento de Deus. Por quê? Porque você escolheu com os olhos, enquanto deveria ter escolhido com o espírito. Em Deus nós estamos convidados a enxergar além do que se vê. A gente se apaixona pelo temor, pela humildade, por um coração puro, pela forma como a pessoa ama Jesus, como ela vive a sua devoção. Então peça a Deus para renovar teu olhar, para desconstruir esses padrões caídos que te afastam da vontade dele. Às vezes, não é que o Senhor não tenha ninguém preparado para você, mas talvez seja você que só está querendo quem o próprio Satanás está preparando. E lembre-se, os feios também amam. Meu nome é Ramon, e se esse conteúdo faz sentido para você, me siga para vivermos juntos uma fé prática, real e sem filtros. Você percebe aqui a revolta do cara, ele comentando que, lá na igreja onde ele frequenta, e provavelmente não só a igreja dele, outras igrejas também acontece isso, em que as mulheres, elas não olham para caras, você é muito espiritual, você lê muito a Bíblia, porque você é um camarada que é temente a Deus e todas essas coisas, mas é frio, mas é pobre, mas é descuidado. E aí você percebe como ele fica realmente muito revoltado porque isso tudo acontece. E a gente só precisa deixar também um detalhe aqui, de que também acontece ao contrário. A gente não vai falar assim, você tá falando que todos os homens também só querem saber das mais bonitas? Não, mas os caras mais bonitos, os caras
que tenham mais presença, esses caras querem as mulheres mais bonitas. Então também isso acontece bastante. Agora a gente precisa pensar o seguinte aqui, por que que esse cara ele alimenta essa crença? E não só ele, a gente vê que em muitas igrejas isso também acontece. Os caras eles percebem que as mulheres elas se atraem pelos caras mais bonitos, que quando um cara mais bonito ele entra para a igreja, que parece que os olhos delas arregalam para esses caras, e eles ficam revoltados, porque eu leio a Bíblia, porque eu não falto nenhum culto, porque eu sou temente a Deus, porque eu isso, eu aquilo outro. E por mais que eu faça tudo isso, elas só se atraem pelos caras mais bonitos, pelos caras que têm uma melhor aparência. Mas será que ele deveria se revoltar mesmo? Porque é aquela questão, pessoal, que a gente vem trazendo aqui em alguns vídeos. A busca pela aparência, não só por parte dos homens, mas também por parte das mulheres, não é como uma busca cultural. Isso que ele está falando, que foram anos ali massacrando a cabeça das pessoas, é falso. Isso não tem nada a ver. Atração por aparência é uma questão puramente instintiva. Simplesmente é uma questão matemática, uma questão probabilística, eu já expliquei isso em outros vídeos. As mulheres se atraem por caras mais bonitos, por quê? Porque se ela tiver filhos com esse cara bonito, os filhos dela também vão ser bonitos e também vão ser atraídos para outras mulheres. Por outro lado, se ela se relaciona com um cara feio e tem um filho desse cara feio, o filho também pode nascer feio, e aí, sendo feio, ele vai atrair mulher nenhuma. E aí a linhagem dela acaba. Isso aí também pode acabar acontecendo. Mas a gente precisa também colocar as cartas na mesa. Essa questão da busca pela aparência ser uma questão instintiva nos revela o seguinte: não adianta você querer brigar com isso. Não adianta você simplesmente achar que, porque você acha que as coisas não deveriam ser assim, que você deveria ficar falando na internet, ficar lutando contra isso, ficar nadando contra a correnteza. Não adianta. Vamos pegar o exemplo desse cara. E eu não acho nem interessante a gente ficar fazendo aqui no vídeo mudanças ali, edições no rosto das pessoas, mas como ele próprio está se expondo, ele próprio grava esse vídeo, no caso dele até que vale a pena a gente fazer o experimento. O que a gente está vendo aqui na foto? Vamos abrir aqui a foto. A gente está vendo aqui sinais de calvície, um cabelo não muito grande, a gente está vendo uma sobrancelha falhada, óculos, um cavanhaquezinho meio estranho, para não dizer outra coisa, e também uma camisa listrada, só que com listras horizontais. Cara, tem muita coisa que você poderia melhorar na sua aparência e que sim, faria uma diferença absurda, não só com as mulheres. A gente está falando sempre, cuidar da sua aparência te traz outros benefícios, traz benefícios na área profissional, você fecha negócio com mais facilidade, traz também ganhos com sua autoestima. Você se olha diferente no espelho também quando você está cuidando da sua aparência. Isso faz bem para sua autoestima e sim, isso também tem algum impacto ali na sua saúde mental. Isso não é trivial, pessoal. Agora vamos voltar aqui para o caso dele, algumas mudanças que eu sugeriria. Primeiro, fazer um tratamento ali para queda de cabelo. Nesse sentido, nós temos a parceria com a Manual, por exemplo. A Manual é uma plataforma que gerencia tratamentos de queda de cabelo. Inclusive, se você quiser fazer assinatura e iniciar seus tratamentos, faça o cupom do canal Olhos de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já é direcionado para a plataforma e já vai fazer a aquisição dos seus produtos. Beleza, pessoal? Conto com vocês. E no caso dele aqui, olha a diferença que faria se ele iniciasse esses tratamentos e deixasse o cabelo crescer. Aqui a gente está fazendo uma simulação, eu não sei se o cabelo dele é desse tipo, mas aqui você já consegue ter mais ou menos uma noção de como é que isso impacta a aparência, essa questão do cabelo. Outro ponto que a gente pode colocar aqui, a questão também da sobrancelha. Você percebe que a sobrancelha dele é muito falhada e dá uma olhada, como é que você teria um impacto muito interessante na questão da sobrancelha se ele começasse a fazer tratamento ali, óleo de rícino, minoxidil, ou daqui a pouco fazer uma micropigmentação, microblade, transplante de sobrancelha ou qualquer outro tratamento ali. Veja como isso faria uma diferença muito grande na aparência dele. Um outro ponto, esse cavanhaque dele está muito fraco. Aqui eu daria duas dicas, ou ele deixa crescer a barba e com isso ele simula um maxilar mais forte, ou é melhor ele raspar tudo.
e aí de repente fazer um preenchimento ali na mandíbula. No caso, eu vou sugerir para ele simplesmente deixar crescer a barba. Veja só o impacto que já daria na aparência dele. Você já percebe que ele já está se transformando, já está realmente tendo uma outra aparência. E por fim, eu fui fazer aqui uma simulação no Grok, porque realmente é um pouco complicado a gente fazer esse tipo de simulação. Tirar esses óculos. Esses óculos atrapalham muito a aparência dele. Ou simplesmente passa a usar a lente, ou daqui a pouco, a depender do caso dele, vai fazer uma cirurgia. Simplesmente remove essa miopia. Sim, mas só tira esses óculos. Olha a diferença que a gente teria aqui no olhar dele. Veja agora o antes e o depois. E aí, eu vou deixar aqui para vocês decidirem. Você acha que realmente não faz diferença nenhuma essa questão da aparência? Ele não deveria realmente começar a investir nisso? Outro detalhe que a gente poderia deixar seria a questão dos dentes dele também, que infelizmente é ele que está se expondo, então sinto muito. Você percebe ali que ele poderia melhorar bastante a aparência se ele cuidasse ali dos dentes e iniciasse um tratamento ortodôntico. Isso aí poderia fazer uma diferença muito grande para ele. Agora, veja só a quantidade de coisas que esse cara poderia fazer. Aqui eu nem estou falando sobre a questão do estilo, trocar a camisa dele, adotar um estilo único, usar acessórios, porque isso também pode fazer uma diferença, e outras e outras e outras coisas que ele poderia fazer para simplesmente desbloquear um visual incrível. Será que as irmãs da igreja não iriam ver ele com outros olhos se ele fizesse isso? Se ao invés dele chegar ali e falar que as irmãs se preocupam muito com a aparência, que ele é temente a Deus, que ele lê muito a Bíblia, que ele não falta nenhum culto, que ele participa de todas as atividades da igreja, ele não falta uma atividade. E mesmo assim as irmãs não olham para ele. Se ao invés dele estar fazendo tudo isso, se ele estivesse cuidando da aparência, fazendo essas coisas que a gente está falando, e a gente poderia colocar outras coisas, ir para a academia, construir um shape interessante, e outras coisas. Cuidar da vida financeira dele também. Começar a investir, seja em marketing digital ou seja em outras atividades que vão gerar alguma grana. Porque também muitos desses caras, eles reclamam que as mulheres querem muito os caras com dinheiro, mas você percebe que eles não fazem por onde. Eles querem fazer sempre as mesmas coisas e querem obter resultados diferentes. Isso aí não vai acontecer. Por isso, pessoal, a dica que eu deixo aqui, se você é um cara que vai na igreja, e mesmo que você não vai na igreja, que você frequenta outros ambientes, você está na universidade e você percebe que as mulheres, elas não olham para você, que você é muito inteligente, você é muito dedicado e elas só querem ficar com os bad boys, cara, comece a investir na sua aparência. Comece a investir na sua autoestima, na sua qualidade de vida e só veja a mágica acontecer. Mas eu quero conversar mais com vocês a respeito dessa questão. Na sua opinião, as dicas que eu estou deixando para esse cara fazem algum sentido? Na verdade, não. Na verdade, as reclamações dele são procedentes e as irmãs da igreja deveriam começar a valorizar mais os caras espirituais em detrimento da aparência. Quero conversar com vocês aqui nos comentários. Se você for membro, vamos conversar ali no grupo do WhatsApp. Tem muitos membros que ainda não estão lá no grupo. Se for o seu caso, clica na página inicial do canal e depois na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar o link ali com o meu WhatsApp. Você clica, fala comigo, eu te coloco no grupo. Se não é membro do canal, temos o grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para o grupo e já vai conversar com os outros inscritos. Confere os outros links que estão aqui na descrição, pessoal. Confere também o e-book, caso você queira aprender mais sobre essa questão da aparência. A aparência não é vaidade. A aparência é necessidade.